No vídeo de hoje eu vou te falar sobre quais são as principais doenças que acometem a retina e o que você pode fazer para poder se livrar delas. Então acompanhe esse vídeo até o final que eu tenho certeza que ele tem informações muito importantes para você. Eu sou o Dr. Emerson Badaró e esse é o canal da Viver Oftalmologia. Então olha só, gente, eu como especialista de retina trato doenças de retina todos os dias, claro. E o que eu vejo na prática, gente, é que a maioria absoluta das doenças da retina tem como ser prevenidas. A maioria das doenças da retina, elas têm tratamento de prevenção e de evitar que a pessoa realmente desenvolva a doença, desde que ela seja examinada na hora certa. Então eu bato muito na tecla, aqui no canal você sabe que eu sempre estou falando disso, dos exames de rotina, para você, se tiver alguma alteração, você ser diagnosticado de uma forma rápida e também você conseguir evitar de ter as doenças através dos bons hábitos de vida e alimentação e outras formas que eu estou sempre falando aqui no canal com você. As doenças de retina, elas são as principais causas de baixa de visão, deficiência visual e de cegueira em toda a população do mundo. Atualmente ainda é a principal causa de cegueira e baixa de visão em todo o mundo estão relacionadas às doenças de retina. Então, gente, é muito importante que você saiba quais são essas doenças, é muito importante que você cuide dos fatores de risco se você tiver algum deles, para você poder evitar de ter esses problemas visuais. Cerca de 75% das pessoas que têm alguma deficiência visual não precisavam ser deficientes visuais se elas tivessem sido tratadas e acompanhadas na época certa, do jeito certo. Ou seja, a grande maioria das doenças da retina, elas são preveníveis, gente. Isso é uma coisa assim, importantíssima para a gente saber, porque uma vez que você sabe que elas são preveníveis e você se cuida, a chance de você ser acometido por uma doença dessas é muito baixa. Então, eu vou falar aqui para vocês agora quais são as principais doenças da retina. E eu espero que eu consiga trazer um pouco mais de informação para você se prevenir e se cuidar da forma correta e evitar de ter essas doenças. A principal doença que causa baixa de visão e cegueira na população economicamente ativa, que é dos 20 até os 65 anos de idade, gente, é a retinopatia diabética. A retinopatia diabética, ela é uma doença relacionada à diabetes e que está muito relacionada também à baixa de visão. Aqui no canal eu tenho um vídeo falando, uma playlist inteira, na verdade, falando só de retinopatia diabética, gente, de tanto que esse assunto é importante. Então eu não vou esgotar esse assunto nesse vídeo de hoje, mas eu quero te convidar a assistir essa playlist, porque nessa playlist tem tudo que você precisa saber. No meu site, no viveroftalmologia.com.br, tem um e-book falando tudo que você precisa saber de retinopatia diabética do beabá, do início ao fim. Então, se você quiser saber um pouco sobre diabetes, se você tem diabetes e quer saber um pouco mais sobre a retinopatia diabética, você tem que baixar esse e-book, que eu tenho certeza que ele vai ser muito bom para você aprender um pouco mais sobre essa doença e como que você faz para se prevenir de ter essa alteração. A segunda doença que eu quero falar aqui é importantíssima, gente, que é assim, a principal causa de baixa de visão e cegueira, só que agora nos idosos, falando a partir dos 65 anos de idade, é a degeneração macular relacionada à idade. Essa doença, ela acomete, como eu estava falando, idosos, mas o que eu percebo na prática é que cada vez mais pessoas mais jovens vão sendo acometidos. E a degeneração macular relacionada à idade, que também é conhecida pela sigla DMRI, ela é uma doença que leva a sintomas iniciais, leves, e muitas vezes a pessoa tem a doença e ainda não sabe que tem. A gente consegue, através dos exames de rotina, através da retinografia, tomografia de coerência óptica e outros exames, a gente consegue olhar o fundo de olho e examinar se tem algum sinal precoce ou não. E se tiver, pode ser que seja necessário alguma intervenção para exatamente prevenir essa doença de progredir. Existem suplementos vitamínicos que podem ser necessários dependendo do caso. Existem orientações sobre hábitos de vida, sobre avaliação genética, sobre obrigatoriedade do paciente parar de fumar para evitar a progressão. Então, tem várias recomendações que são importantes que o paciente receba para que ele evite de ter a progressão da degeneração macular relacionada à idade. E assim como a retinopatia diabética que eu estava falando antes, a DMRI, gente, ela é um assunto tão importante que eu tenho uma playlist só sobre DMRI aqui no canal também. Então, se você quiser saber sobre diagnóstico, como é que é o tratamento, quais são os acompanhamentos, como que é feito o diagnóstico, quais são as queixas que o paciente tem e o que tem de mais moderno para tratamento da DMRI, assista essa playlist que você vai saber tudo lá. A terceira doença que eu gostaria de falar com vocês, que é uma doença muito frequente também, é a retinopatia hipertensiva.
A retinopatia hipertensiva ela é uma alteração que ocorre nos vasos da retina relacionado a pacientes que têm hipertensão arterial, ou seja, o paciente que tem pressão alta no organismo pode levar a alterações lá no fundo do olho dele. E essas alterações elas são vistas através das alterações no fundo de olho, através da vascularização do fundo de olho, e essas alterações podem levar a obstruções do fluxo vascular do fundo do olho. Ou seja, pode ocorrer infartos da retina se essa pessoa não tiver a retinopatia hipertensiva dela controlada da maneira adequada. Então é muito importante que você, mais uma vez, cuide do fator de risco, que é a hipertensão, para você evitar de ter a progressão da retinopatia hipertensiva. A quarta doença que eu quero falar com vocês é a questão de miopia. Existem várias alterações que a gente consegue ver no fundo de olho de uma pessoa que tem miopia, e quanto maior o grau de miopia, maior a probabilidade dela ter uma alteração no fundo de olho, é maior a probabilidade dela ter uma alteração na retina. Existe um quadro que se chama miopia patológica, que é um quadro bem diferente de miopias normais, que a gente fala miopias de baixo grau, que no caso da miopia patológica existem muitas alterações que podem levar a baixa visual e, se necessário, essas alterações elas têm que ser tratadas previamente. Então, pacientes com miopia, eles devem ser examinados frequentemente com os exames de fundo de olho para poder examinar se tem alguma dessas alterações que justifique o tratamento e ter certeza se vale a pena tratar ou não. Então, gente, fica a dica, mais uma, miopia, e quanto maior o grau de miopia, maior a necessidade que você tem de passar nos exames de rotina. A quinta doença que eu quero falar com vocês é o descolamento de retina. O descolamento de retina ele é ainda hoje uma das grandes causas de baixa de visão também. Ele acomete a população em diversas faixas etárias. Existem vários fatores de risco que são relacionados ao descolamento de retina. E um principal deles, que é um que eu gosto de falar muito, é o paciente que é... Dois, na verdade, que eu quero falar. É o paciente que é míope. Então, miopia é um fator de risco para descolamento de retina. E o paciente que tem moscas volantes. O paciente que tem moscas volantes, ele está sob maior risco de ter o descolamento de retina pelo fato dele possivelmente ter um descolamento de vítreo associado. Então, se você tem mosca volante, se você tem um padrão de mosca volante diferente, vai no oftalmologista, especialista em retina, para poder verificar como que está a sua retina e evitar de ter um descolamento de retina. E eu volto a falar mais uma vez, esse assunto ele é tão importante que eu tenho uma playlist só sobre descolamento de retina aqui no canal. Então, se você quiser saber sobre descolamento de retina, assista essa playlist que você vai saber tudo lá. A sexta doença que eu quero falar com vocês são as obstruções vasculares do fundo do olho. Tanto a oclusão de veia central da retina, oclusão de ramo de veia da retina e oclusões arteriais da retina. Essas obstruções elas são conhecidas como doenças que são infartos do fundo do olho, que têm diminuição do fluxo do fundo do olho, e ela tem uma analogia com o infarto do coração, porque quando acontece um infarto no coração, a pessoa tem uma interrupção da vascularização daquela região e aquela região do coração dela morre, aquela região para de funcionar. E se for uma região muito grande do coração que foi acometida, a pessoa pode inclusive vir a falecer. Quando a gente fala do olho, existe uma analogia também. Existem pequenas obstruções que podem não ter repercussão na vida da pessoa, que podem não ter queixa, e existem obstruções que são grandes que podem levar a um infarto ocular que leva até uma perda visual irreversível. E os principais fatores de risco relacionados a obstruções vasculares do fundo do olho são os mesmos que são relacionados à obstrução do coração. Então, pacientes que têm alteração no coração, pacientes que são hipertensos, pacientes que são diabéticos ou que têm qualquer alteração no coração, devem ser avaliados na sua retina para ver se tem algum sinal de obstrução vascular que pode justificar um tratamento. Então, se você tem alguma alteração no coração, mais um motivo para você ir no oftalmologista periodicamente. A outra doença que eu quero falar com vocês são as infecções oculares. Infecções oculares elas têm um acometimento no fundo do olho, como por exemplo, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, AIDS. Existem várias doenças que podem levar à infecção no fundo do olho e essas doenças elas são passíveis de diagnóstico através do exame de mapeamento de retina e essas doenças da retina podem levar a baixa de visão. Então, se você tem alguma dessas doenças, se você tem algum fator de risco para ter essa doença, mais um motivo para você ir no oftalmologista especialista em retina periodicamente. E a última doença que eu quero falar com vocês são os tumores oculares. Tumores oculares, gente, tumores do fundo do olho são doenças extremamente raras, não são coisas comuns da gente ver. Mas assim, um exame de rotina pega esses tumores numa fase que ela ainda pode ser tratável e evite o óbito da pessoa.
Então, gente, depois de eu ter falado aqui sobre várias doenças que podem acometer a retina de uma pessoa, eu quero deixar uma mensagem final, que é a mensagem mais importante que você pode sair aqui assistindo esse vídeo, que é: exames de rotina diagnosticam a grande maioria das doenças de retina e que, por consequência, diagnosticam a maioria das doenças que levam a baixa de visão e cegueira. Se você tem algum fator de risco, se você tem alguma doença sistêmica, se você tem alguém na família que teve alguma doença que levou a uma baixa visual, você tem que passar no oftalmologista periodicamente, mesmo que você não tenha queixa. Esperar ter queixa para ir no oftalmologista é um erro, é uma coisa que provavelmente você vai estar deixando o seu diagnóstico, o seu tratamento para depois da hora que deveria ser. Então não deixe isso acontecer com você, tá bom? Eu volto a lembrar, a maioria das doenças elas têm tratamento de uma forma bem tranquila se elas são diagnosticadas na época certa, e se elas não são diagnosticadas na época certa, se as doenças puderem evoluir sem tratamento, elas podem levar a desfechos que nem sempre são favoráveis, e é isso que nenhum de nós quer. Então, se você tem alguma alteração na retina, procure o seu oftalmologista, de preferência o oftalmologista especialista em retina, que ele vai ser a pessoa ideal para conseguir cuidar de você e evitar de você ter qualquer consequência, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade aqui no nosso canal da Viver Oftalmologia.